Fala pessoal, aqui é o professor Glauco, vou resolver com vocês essas questões aqui, essa questão especificamente envolvendo campo elétrico, beleza? O assunto de eletrostática. No final do vídeo eu vou comentar eventuais motivos que fizeram você vir até aqui no YouTube procurar essa resolução, certo? Por que que você provavelmente errou ou sentiu dificuldade na resolução dessa questão, para que você possa se policiar e da próxima vez tentar usar uma outra estratégia, beleza? Só gostaria de pedir para compartilhar o vídeo com quem está estudando junto com você para o vestibular, né? Curtir o vídeo se você gostar da resolução, beleza? E se você quiser estudar comigo, eu tenho um curso online no aulaextraonline.com.br, beleza? E também no presencial trabalho no Expoente Imperatriz, tá certo? Então vamos lá. Nós temos aqui duas cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2 que estão fixas sobre uma circunferência de centro O. Tá aí, o desenho tá aí, né? O desenho tá bem claro na questão, conforme a figura, tá aqui. Considerando esse E com a setinha em cima, pessoal, significa vetor campo elétrico, beleza? Representa o vetor campo elétrico criado por uma carga elétrica pontiforme em um determinado ponto, e o E sem a setinha em cima representa o módulo desse vetor. Um representa o vetor e outro representa o módulo desse vetor, certo? O que é correto afirmar sobre o ponto O? Aí ele quer saber sobre o ponto O, quem é que tem um campo maior, quem é que tem um campo menor, como é que é. Então aqui, ó, a questão ela não é uma questão muito difícil. Ele só quer que você compare o campo elétrico criado por essa carga Q1, que a gente vai chamar de E1, e a cor da carga está azul, a gente vai desenhar o campo lá no ponto O também de azul, e o campo elétrico criado pela carga Q2, que a gente vai representar de vermelho, que essa carga Q2 aqui é uma carga negativa, né, que representa menos 2Q. Ele quer saber no ponto, ele não quer o campo resultante no ponto O, ele quer que eu compare o campo gerado pela carga Q1, que é mais Q, e pela carga Q2, que é menos 2Q, lá no centro dessa circunferência, beleza? Então vamos primeiro calcular o campo gerado pela carga Q1 e eu vou fazer tudo de azul, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos o campo gerado pela carga Q1 lá no centro da circunferência vai ser quem? Vai ser, ó, a gente observa, começando no ponto O, eu desenho um vetor de afastamento e chamo esse vetor de E1. Mas por que, Glauco, de afastamento? Porque a carga é positiva e lá no ponto O esse campo está se afastando, certo? Como é que eu vou calcular o valor de E1? E1 em módulo vai ser igual a constante K vezes a carga Q1 dividido pela distância do ponto O até a carga Q1. Que essa distância aí corresponde a quem? Ao raio dessa circunferência. Então, pelo raio ao quadrado, né? Na fórmula de campo elétrico gerado por carga pontiforme, é assim que a gente determina o módulo do campo elétrico. O que nós estamos determinando aqui, pessoal, é o módulo, tá? Então, esse E1 vai ser quanto? Bom, vai ser a constante K vezes a carga Q1. Quanto vale a carga Q1? Tá bem aqui, ó. Que eu uso isso aqui, pessoal, em módulo. Não importa o sinal, né? Por quê? Porque campo elétrico é uma grandeza vetorial. O sinal só vai servir para desenhar o valor do campo. Então, nesse caso aqui, o módulo de Q1 é Q dividido por R ao quadrado. E eu vou guardar essa informação aqui. Esse aqui é o módulo do vetor campo elétrico E1. A direção e o sentido são horizontal para a direita, né? Direção horizontal, sentido para a direita. Agora eu vou lá na carga Q2, vou fazer tudo de vermelho aqui para a carga Q2, tá certo? Então, na carga Q2, você observa que quem tem o valor da carga Q2 é menos 2Q. Ela vai gerar lá no ponto O um vetor também, só que de aproximação. Por que um vetor de aproximação? Porque a carga Q2 é negativa e carga negativa sempre gera um vetor de aproximação, vetor campo elétrico de aproximação. Esse vetor campo elétrico vai ser mais intenso ou menos intenso do que o campo elétrico E1? Eu vou desenhar ali um pouquinho mais intenso, mas a gente só vai saber mesmo quando fizer o cálculo, né? Então ele vai estar para cá, ó. Ele tem a mesma direção e o mesmo sentido. Esse aqui é o nosso campo elétrico E2. Como é que eu faço para calcular o módulo desse campo elétrico E2? O E2 vai ser igual a constante K vezes a carga Q2 dividido pela distância que separa a carga Q2 ao ponto O. Que distância é essa? Novamente, é o raio. Então, distância raio ao quadrado, né? Qual é o valor desse campo elétrico E2, então? Vai ser a constante K vezes... Lembrando que na fórmula do campo, essa carga eu uso em módulo, né? O sinal eu só uso para desenhar o vetor.
Qual é o módulo de Q2? O que é módulo? Módulo é o valor sem considerar o sinal, ou considerando o sinal positivo. Então, nesse caso, o valor da carga é menos 2Q. Quem é o módulo de menos 2Q? É 2Q. Então, aqui ficou 2Q dividido pelo raio elevado ao quadrado. Então, nesse caso, o que a gente pode dizer? Se a gente for escrever aqui, comparando os módulos de E1 e de E2, o que a gente vai obter? A gente vai obter que, escrevendo aqui E2 vai ser igual a constante K, aliás, a 2 vezes a constante K vezes a carga Q dividido por R ao quadrado. Se você observar direitinho, esse valor aqui, ó, constante K vezes a carga Q dividido pelo R ao quadrado, é o módulo E1. Então, esse valor aqui, ó, constante K vezes a carga Q dividido pelo raio ao quadrado, é o módulo do campo elétrico 1, que vai dar quem aqui? É 1. Então, você pode dizer que E2 tem um módulo igual a 2 vezes E1. Em módulo é isso. Tem essa alternativa aí de módulo, porque aqui o que você precisa observar? Na letra A, na letra B e na letra C, ele representa vetores. Na letra D e na letra E, o módulo dos vetores. Como é que eu sei? Porque nas letras A, B e C tem a setinha em cima. E na letra D e na letra E não tem setinha. Então, nesse caso, não tem como os módulos serem um positivo ou outro negativo. Já que trata-se de módulos, seriam todos positivos. Então, eu já elimino letra D e letra E. Ah, Glauco, mas por que é mesmo? Porque os módulos são sempre positivos. E1 e E2 sem setinha em cima é módulo. Então, é sempre positivo. Não importa se a carga que gerou é positiva ou se a carga que gerou é negativa. Aliás, talvez esse tenha sido o motivo de erro da maioria das pessoas, né? Agora, o que eu vou observar? Tem essa alternativa? O módulo de E2 é o dobro do módulo de E1? Não tem. Então, a gente vai para os vetores. Aí você olha o vetor E2 e o vetor E1. Eles têm mesmo sentido ou têm sentidos contrários? Os dois apontam para a direita. Então, eles têm mesmo sentido. Então, eles têm mesmo sinal, não é um positivo ou negativo, eles têm mesmo sentido. E o módulo de E2 é o dobro do módulo de E1. Então, eu posso dizer que o vetor E2, ele tem um tamanho igual ao dobro do tamanho do vetor E1, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, nesse caso, a alternativa correta seria a alternativa que tem vetor E2 é o dobro de vetor E1. Nesse caso, vetor E2 o dobro de vetor E1, a alternativa correta, letra B. Motivo pelo qual você pode ter encontrado dificuldade, essa confusão que é feita entre o módulo e o vetor. Vetor é o vetor completo, com todas as suas características, módulo, direção e sentido. Quando você quer saber só o módulo é só o sinal. Não tem como o módulo de um ser positivo, o módulo de outro ser negativo. Por isso que as alternativas D e E já são descartadas. Porque se é módulo, é todo mundo positivo, não tem como ter um deles negativo. E aí você vai comparando os tamanhos. O vetor é 2. Quando eu digo que, por que não pode ser a letra A? Porque na letra A, como um deles está negativo, eu estou dizendo que ele seria no sentido contrário. Então, eu tenho a letra A e a letra B muito parecida. A letra A com sinal negativo, a letra B com sinal positivo. Seria a letra A se o vetor E2 estivesse para o lado negativo, estivesse para o lado esquerdo. Mas ele não está para o lado esquerdo, ele está para o lado direito. Então, por esse motivo é que não é o vetor E2. Beleza? Então, aliás, por esse motivo que não é a letra A, por esse motivo que é a letra B, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima.